Você já teve a sensação de estar reconstruindo algo na sua vida, sem saber exatamente por onde começar? Talvez você já olhou ao redor e pensou: cara, tá tudo quebrado, como é que eu coloco tudo no lugar de novo? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, você precisa ouvir essa história até o fim. Sério, não pula, porque hoje a gente vai caminhar lado a lado com um cara que viveu algo bem parecido. Não era famoso, nem poderoso, mas foi chamado para levantar o moral de um povo inteiro que só queria uma chance de recomeçar. O nome dele? Ageu. Um profeta que pouca gente fala, mas que carrega uma das mensagens mais fortes e urgentes da Bíblia. Para tudo agora. Você já ouviu falar dele antes? Ou esse nome soa como um personagem escondido lá no fundo do Antigo Testamento? Me conta o que vem na sua mente quando ouve Ageu. Pensa aí, segura essa imagem e me acompanha. Vai fazer sentido logo mais. Agora imagina a cena. Jerusalém em ruínas. Gente cansada, desanimada, tentando reconstruir a cidade, mas com zero motivação. Era como montar um quebra-cabeça com peças faltando. O templo, símbolo da fé, da conexão com Deus, estava abandonado. E o povo, correndo atrás do próprio sustento, sobrevivendo do jeito que dava. É aí que Ageu aparece. Mas olha só que curioso. Ele não chega com milagre, não vem com fogo do céu nem revelação mirabolante. Ele vem com um recado direto, quase uma bronca, mas uma bronca com propósito, com carinho, tipo aquele puxão de orelha que só quem se importa de verdade dá. Ei, vocês estão construindo suas casas, cuidando das próprias coisas, e a casa de Deus está largada. Como vocês querem que tudo vá bem? Pesado, né? Mas real. E aí, já parou para pensar se você também não está deixando algo importante de lado na correria do dia a dia? Já teve aquela sensação de que quanto mais você corre, menos as coisas se encaixam? Pois é. É exatamente sobre isso que Ageu fala. E a forma como ele faz isso muda tudo. Mas olha, segura esse pensamento, porque essa história vai muito além de um templo de pedras. Se você já teve que recomeçar do zero, se já sentiu que Deus estava em silêncio, ou se simplesmente precisa de um empurrão para retomar algo que abandonou, fica até o fim, sério. Tem uma virada aqui que vai mexer com você. E rapidinho aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo que te faz refletir de um jeito simples, direto e real, já chega junto com a gente. Se inscreve aí no canal. Isso aqui é só o começo. A comunidade está crescendo e tem espaço para mais gente como você que busca sentido, história e fé na medida certa. Se inscrever é como chegar numa roda boa de conversa onde todo mundo está buscando crescer junto. Clica aí e entra com a gente. Voltando para a história, Ageu começa a falar e as palavras dele vão direto para o coração da galera. Ele não chega como um herói, ele chega como um lembrete. Ele diz: parem, reflitam, olhem para a vida de vocês. E aqui entra uma das partes mais impactantes. O povo escuta. Sim, diferente de outros momentos em que o povo de Israel ignorava os profetas, dessa vez eles ouvem. O líder político da época, Zorobabel, e o sacerdote Josué param tudo e dizem: tá certo, a gente precisa mudar. Agora pensa comigo, que força é essa que um homem comum tem para fazer líderes e um povo inteiro mudarem de rota? Talvez seja a força da verdade, talvez seja o momento certo, ou talvez seja o Espírito de Deus soprando esperança num tempo seco. E aqui eu quero te perguntar, qual parte da sua vida precisa ser reconstruída hoje? Pode ser sua fé, seu casamento, sua motivação, sua saúde mental? Quais muros você deixou cair que precisam ser erguidos de novo? Para por uns segundos e pensa nisso. Não precisa responder agora. Mas guarda essa pergunta com carinho, porque a resposta pode vir quando você menos esperar. Ageu, com poucas palavras e muita autoridade, reacende algo no coração daquele povo. E não era sobre tijolos,
era sobre propósito. O templo representava a presença de Deus. E ao negligenciá-lo, o povo estava dizendo com atitudes: não tem tempo para isso agora. Mas e você? Será que você também anda dizendo isso sem perceber? Olha, ninguém está aqui para apontar dedo. Muito pelo contrário, estamos juntos nessa caminhada. A ideia é despertar. Lembrar que às vezes a gente só precisa de um chacoalhão, gentil para voltar ao eixo. E é isso que esse vídeo quer ser para você. Um lembrete de esperança, de recomeço, de que ainda dá tempo de reconstruir o que foi deixado para trás. Inclusive, se alguma parte dessa história te pegou de jeito, compartilha com alguém. Manda para aquela pessoa que anda meio desanimada, que está precisando ouvir que Deus ainda fala. Porque fala, viu? Fala com coragem, com amor, com direção. E falando nisso, quero saber, qual foi a última vez que você sentiu que Deus estava puxando sua atenção de um jeito inesperado? Já viveu algo assim? Uma palavra que veio do nada? Uma lembrança? Um texto? Um vídeo? Conta aí nos comentários o que já te acordou para a realidade. Pode ser algo simples. Aqui a gente valoriza cada detalhe da caminhada. E antes de encerrar esse primeiro bloco, deixa eu te lembrar. Essa história está só começando. No próximo trecho, a gente vai entrar no momento mais tenso da reconstrução, onde o povo começa a se cansar, a duvidar, e aí vem a segunda mensagem de Ageu. E, meu amigo, essa mexe com o emocional de verdade, então não perde. Fica comigo até o final, porque o que vem a seguir vai te mostrar como Deus lida com o nosso desânimo e como, às vezes, Ele mesmo entra na obra para terminar o que a gente não consegue sozinho. Se prepara, que o melhor ainda está por vir. Já percebeu como quando a gente decide recomeçar, tudo parece empolgado no começo? A energia está lá no alto, a motivação pulsa, parece que agora vai. Mas depois de um tempo, a coisa esfria, as dúvidas aparecem, a comparação com os outros machuca, e a vontade de desistir bate forte. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo na época de Ageu. Eles tinham começado com tudo. Pegaram as ferramentas, juntaram as famílias, levantaram as madeiras, começaram a obra no templo, mas aí olharam para o que estavam fazendo e pensaram: sério que é só isso? Está tão pequeno, tão simples, comparado ao templo de Salomão, parece ridículo. E é nesse momento que Deus manda Ageu falar de novo. Só que agora é diferente. Não é cobrança, é consolo. Sabe aquele tipo de conversa que começa com: ei, eu sei que você está cansado, mas eu estou aqui. Então, é isso que Deus fala. Ageu sobe no meio do povo e solta: sejam fortes todos vocês. Trabalhem porque eu estou com vocês. A minha presença continua no meio de vocês. Não tenham medo. Isso toca fundo, né? Porque não é só sobre o templo. É sobre tudo aquilo que a gente começa e no meio do caminho sente que não é bom o bastante. É sobre a comparação que destrói. É sobre achar que o nosso esforço é pequeno demais para fazer diferença. E Deus, através de Ageu, manda essa: ei, para de olhar para o que está faltando. Olha para mim. Eu estou aqui. E aí eu te pergunto: quantas vezes você já largou algo porque achou que o que estava fazendo não era suficiente? Quantas vezes você desacreditou da sua própria caminhada porque olhou para o lado e achou que todo mundo estava indo melhor? Já. Pensou se Deus olhasse para você hoje e dissesse: continua, só continua, porque eu estou contigo. Imagina a força que isso traria para o seu dia. E olha, talvez seja exatamente isso que ele está querendo te dizer agora. Talvez esse vídeo seja só o jeito que ele escolheu para te lembrar que você não está sozinho nessa obra aí dentro do seu peito. Nesse ponto da história, o povo ouve Ageu e algo muda. Não foi um milagre visível, não desceu fogo do céu, não caiu ouro do céu, mas uma chama se reacendeu. Porque a verdade é essa: às vezes, o maior milagre é continuar. Continuar mesmo sem ver resultado. Continuar mesmo sem entender tudo.
E é aí que Deus manda mais uma promessa. E essa é daquelas que dá aquele frio na barriga de tão forte. Ele diz: ainda por mais um pouco, eu vou abalar os céus e a terra. O desejo de todas as nações virá, e eu encherei esta casa com a minha glória. Traduzindo, pode parecer pequeno agora, mas você ainda vai ver o extraordinário nascer disso que está sendo feito com suor e fé. E para pensar, o templo, que o povo estava construindo com as próprias mãos simples, foi o mesmo templo que séculos depois Jesus pisou. Já imaginou? A obra que parecia sem valor foi cenário do momento mais glorioso da história. Então, me diz, será que aquilo que você está construindo com tanto esforço agora não é justamente o terreno para algo gigante que ainda vai acontecer? Essa parte me arrepia sempre, porque a gente nunca sabe o que Deus está preparando por trás dos bastidores, e é aqui que entra uma virada na nossa conversa. O que você está construindo hoje com lágrimas pode ser a ponte que outra pessoa vai atravessar lá na frente com esperança. Você já pensou que sua dor atual pode virar testemunho? Já pensou que seu processo, esse mesmo que parece lento e silencioso, pode ser a resposta da oração de alguém amanhã? Loop aberto aí. Segura isso com carinho. Nesse segundo momento da história, Ageu não está falando mais com um povo perdido. Está falando com gente que já entendeu a missão, mas precisa de coragem para continuar. E cá entre nós, você também não precisa dessa dose de coragem hoje. Se você está vivendo aquele momento em que já entendeu o que precisa fazer, mas o peso está grande demais, Deus está repetindo as mesmas palavras de Ageu para você agora. Seja forte. Eu estou com você. Não desanima. Vai ter glória. No final, fala sério. Não tem como ouvir isso e ficar do mesmo jeito, e eu vou ser direto. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, compartilha com alguém que está meio apagado por dentro, que precisa ouvir que ainda tem uma promessa de glória no meio da poeira da obra. Pode ser que seja esse vídeo que acenda de novo a fé em alguém. E falando nisso, se você ainda não está com a gente aqui no canal, deixa eu te fazer um convite daqueles sinceros. Cola com a gente. Aqui é lugar de gente real, com histórias reais, buscando propósito na bagunça da vida. Aperta o botão de se inscrever. Não como quem entra num canal qualquer, mas como quem chega em casa, porque aqui você é bem-vindo, do jeito que você é. Agora quero abrir um espaço para você. Qual é a obra que você está tentando levantar hoje? O que você começou com fé, mas já pensou em parar? Conta pra gente. De verdade, aqui nos bastidores a gente lê tudo. E às vezes sua história pode ser exatamente a fagulha que outro irmão ou irmã está precisando. Vamos espalhar essa corrente de reconstrução, porque ninguém ergue templo sozinho. E segura aí que o próximo bloco vai fechar com chave de ouro. A gente vai entrar na última mensagem de Ageu, uma que fala de futuro, de herança, de como Deus enxerga líderes e pessoas comuns que decidiram confiar mesmo, quando tudo parecia incerto. Se no primeiro bloco a gente viu o chamado para acordar, e nesse segundo veio a força para continuar. No terceiro, vem a visão do que está por vir. Você não vai querer perder o final. Preparado para o que vem? Você já teve a sensação de que Deus fala com você no silêncio? Tipo, quando está tudo quieto, e uma frase, um pensamento, uma lembrança, acende algo dentro? É nesse tom que Deus volta a falar com Ageu na última parte dessa história. Só que agora a conversa é direta com um cara específico, Zorobabel, o líder do povo, e a mensagem é daquelas que faz o chão tremer. Eu te escolhi, Zorobabel, e naquele dia eu vou te tomar como o meu selo, porque você é meu, para tudo. Porque aqui não é só sobre Zorobabel, é sobre o que Deus fala com quem assume o peso da responsabilidade, mesmo quando se sente pequeno. Imagina você ouvindo isso hoje. Eu te escolhi. Eu vejo o que você está tentando carregar. Eu reconheço, e você é meu, sério.
Quem já se sentiu sobrecarregado tentando fazer o certo, sabe o que essa frase causa por dentro. Essa última mensagem não é só um encerramento bonito, é a confirmação de algo muito maior, que Deus não está só interessado na obra física, mas em quem somos enquanto a construímos. Zorobabel podia ser só um nome na história, um administrador, um cara que liderava o povo num tempo difícil. Mas Deus olha para ele e diz: você é meu selo. Isso é muito louco, porque o selo era o símbolo de autoridade de um rei, tipo uma assinatura oficial. Era com o selo que o rei validava o que era verdadeiro, o que tinha poder. Em outras palavras, Deus estava dizendo que Zorobabel era alguém por quem ele assinava embaixo. Pausa aqui. Será que você já se viu como alguém que carrega o selo de Deus? Não estou falando de perfeição, nem de status, nem de santidade forçada. Estou falando de alguém que escolheu obedecer mesmo sem aplausos, que segue firme mesmo sem certezas, que segura a bronca quando todo mundo foge. E se for com você que Deus quer contar para mudar o cenário de muita gente, essa parte final da história de Ageu tem um peso profético. Ele fala de um tempo em que Deus vai abalar os reinos, derrubar tronos e mostrar que o verdadeiro poder não está nos impérios do mundo, mas nas mãos daqueles que confiam nele. E a pergunta que fica no ar é: você está se posicionando para esse tempo? Não para guerra física, nem para palco, nem para holofote, mas para viver uma fé que transforma seu entorno. Talvez você esteja no seu templo em ruínas agora, tentando reconstruir o que perdeu. Sua fé, seu casamento, sua saúde emocional, sua identidade. Mas Deus já te vê como alguém que carrega um propósito eterno. Alguém com quem ele tem uma aliança. E quer saber? Não importa se ninguém ao seu redor está vendo, porque quando Deus escolhe, o céu inteiro se move por causa disso. Nesse ponto, o vídeo entra numa virada de reflexão profunda. A gente não está mais falando só de tijolo, templo ou história antiga. A gente está falando de você, do que você carrega aí dentro, mesmo quando parece invisível, da sua luta silenciosa, do seu esforço não reconhecido, da sua fé meio rachada, mas ainda viva. E é por isso que você precisa assistir até o último segundo. Porque essa história não termina em Ageu. Ela continua em gente como você. Imagina só. O povo reconstruiu o templo. Zorobabel recebeu uma palavra de aliança eterna. A presença de Deus voltou a habitar ali. Mas sabe onde essa história bate mais forte? No Novo Testamento. Séculos depois, quando Jesus entra naquele templo reconstruído, é como se toda a promessa feita lá atrás, em Ageu, se cumprisse. O templo, que parecia simples, se tornou palco do encontro com o Filho de Deus. E é aqui que tudo se amarra. Aquilo que você constrói com fé hoje, mesmo entre ruínas, pode ser onde Deus decide aparecer amanhã. Agora deixa eu perguntar uma coisa. O que você tem construído com as próprias mãos, mesmo sem entender tudo? O que você já começou, abandonou e agora sente Deus cutucando o coração para retomar? Faz o seguinte, para um pouco e escreve isso aí, tipo um diário em forma de comentário, sem filtro. Talvez você nunca tenha compartilhado isso com ninguém, mas aqui é lugar seguro. E tem gente que vai ler a sua história e perceber que não está sozinho. Acredite, suas palavras podem acender a chama em alguém. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que esse vídeo não é só sobre uma história bíblica, é sobre vida real, sobre dor, recomeço, fé e promessa. Se alguma coisa aqui falou com você, eu te convido de coração aberto. Vem fazer parte dessa caminhada com a gente. Aperta o botão de se inscrever aí embaixo. Mas não como quem só clica e vai embora. Se inscreve como quem chega num lugar onde pode respirar fundo e dizer: aqui, eu posso ser eu, porque aqui a gente fala com alma, a gente escuta de verdade, a gente compartilha luz e deixa aqui a sua história, o seu recomeço. O seu processo. A gente não está aqui para julgar.
A gente está aqui para construir junto. E lembra, mesmo quando tudo parece pequeno, Deus ainda vê propósito onde o mundo só enxerga ruína. Você é parte de algo maior. E essa história ainda está sendo escrita. Nos vemos no próximo vídeo. E que a voz de Deus continue ecoando aí dentro, mesmo quando o mundo fizer silêncio.